Bom dia a todos. Estando composto o egrégio plenário, com a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 5 de agosto de 2014. Nos cumprimento aos eminentes colegas, doutor procurador, cumprimento aqui advogados presentes, partes, a imprensa, também os cumprimento aos nossos servidores e submeto à aprovação a ata de número 1862 da sessão do dia 4, não havendo alguma posição para efeito de retificação, declaro aprovado. Tínhamos ao julgamento, atendendo pedido de preferência com sustentação oral das partes. É o 11 da pauta, o processo número 17.069, registro de candidatura RRC, candidato a cargo governador, requerente coligação Coragem e Atitude para Mudar. Candidato José Pedro Taques, cargo governador, número 12. Impugnante, coligação Viva Mato Grosso, e Hélio da Silva. Também impugnante, coligação Amor a Nossa Gente. Doutor Agamenon Alcântara Moreno é o relator. Quem concede a palavra. Senhor presidente, o senhor está anunciando os dois, né? Tanto o do candidato a governo como a vice, né? Que eu vou votar de forma conjunta a chapa. Tá, então fica também anunciado o 16.984, cargo governador, vice-governador, também são as mesmas partes, também as partes impugnantes e relatoria. Então fica os dois anunciados. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, doutores advogados, servidores. Trata-se de requerimento de registro de candidatura apresentado pela coligação Coragem e Atitude para Mudar, integrado pelos partidos que ora constam no relatório, em nome de José Pedro Taques e Carlos Henrique Baqueta Fávaro, para os cargos majoritários de governador e vice-governador. O registro dos candidatos sofreram impugnações, sendo que o RRC do candidato José Pedro Taques foi impugnado pelas coligações Viva Mato Grosso e Amor a Nossa Gente, e ainda pelo senhor Hélio da Silva. O RRC do candidato Carlos Henrique Baques Fávaro foi impugnado pela coligação Viva Mato Grosso. As impugnações do candidato José Pedro Taques versam sobre a nulidade da convenção partidária do PDT, além de apontarem irregularidades na mesma. No caso da impugnação à candidatura de Carlos Henrique Baquesta Fávaro, foi apontado que o pré-candidato, na condição de presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso, a ProSoja, e ainda na condição de representante da entidade de Movimento Pro Logística, não teria se desincompatibilizado das respectivas funções, nos termos do que prevê a linha G do inciso 2 do artigo 1º da Lei Complementar 64/90, intimado pela Secretaria Judiciária para apresentar documentos faltantes como prova de escolaridade, o fez a folha 207. Doutra Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pela extinção, sem resolução do mérito, das ações de impugnação do registro de candidatura de José Pedro Taques, juizado pelas coligações Viva Mato Grosso e Amor a Nossa Gente e do senhor Hélio da Silva, por falta de condição da ação. No caso, o interesse de agir na modalidade de adequação, visto que o pré-candidato instruiu seu requerimento com toda a documentação exigida, folhas 471 e 474, estando presentes as condições de elegibilidade e ausentes eventuais causas de inelegibilidade, que as impugnações versam matéria que afeta somente a validade da convenção partidária, que a sede adequada para a discussão de supostas irregularidades seria o processo demonstrativo de regularidade de atos partidários, o DRAP. Manifestou ainda pela improcedência da impugnação proposta pela coligação Viva Mato Grosso e consequente deferimento do RRC do candidato Carlos Henrique Baqueta Fávaro. É o relatório, senhor presidente. Concede a palavra em signo advogado pelo prazo regimental. Senhor presidente, Juvenal Pereira da Silva, doutor representante do Ministério Público Eleitoral, doutor Douglas Guilherme, doutor relator, doutor
doutor Agamenon, em nome do qual eu cumprimento todos os membros do Egrégio Tribunal, nossos colegas advogados, imprensa, servidores presentes. Nós já enfrentamos esse embate aqui com relação ao DRAP, em sessões anteriores, onde discutimos a questão da nulidade da convenção do PDT na escolha dos candidatos do partido e da coligação. Foi o tribunal, à unanimidade, reconheceu que o DRAP estava regular e nós apresentamos, nesta estado de embargo de declaração, neste processo, um pedido de análise com relação a duas coisas que não foi analisada, que é o voto proferido pela senhora Renata, que não é sequer filiada ao partido, e, além disso, a questão de não análise por parte do tribunal das atas apresentadas e que não eram aquelas que foram apresentadas tanto quando foi feito o registro, no dia 4 de julho, quanto aquelas apresentadas no dia 2 e que estavam postadas no site do tribunal, estão postadas no site do Tribunal Regional Eleitoral. Então, com relação a esse fato, apenas isso gostaria de falar com relação à RRC do candidato Pedro Táxi. Com relação ao candidato Carlos Fávaro, o candidato a vice-governador, aí sim tem um impedimento com relação à candidatura, que é a questão da inelegibilidade. Diz a lei que é preciso afastar no prazo de 90 dias antes da eleição e está aportado nos autos um documento em que consta ele encaminhando esse documento ao Conselho Diretor e que não tem no documento que foi protocolizado junto com a sua documentação, não existe nenhum carimbo de recebido por quem quer que seja do Conselho Diretor ou da diretoria da APROSOJA. Além desse fato, porque não é preciso que se tenha o documento ou que se apresente o documento ou que isso seja válido. É preciso que se constate que o afastamento ocorreu de fato. E o de fato você afere de várias maneiras. Logo depois da apresentação do registro, houve uma reunião do DENIT em Brasília, que faz prova nos autos, em que participou o senhor Carlos Fávaro como representante da APROSOJA. Ele, como representante da APROSOJA, participa de uma comissão de mobilidade estadual. Esta comissão de mobilidade participa, além da APROSOJA, governo do Estado, governo federal, várias entidades que têm interesse na questão da mobilidade, da produção dos produtores rurais do Estado de Mato Grosso, do agronegócio. E a sua participação efetiva nesta reunião, conduzindo a reunião e tratando da questão da reunião, entendemos nós que torna-o inelegível, porque de fato ele não afastou do cargo que deveria ter afastado. Ele continuou praticando os atos, mesmo depois do período vedado. Então, com base nisso, com fulcro nesse ato praticado pelo senhor Carlos Fávaro, é que nós pedimos a impugnação do registro da sua candidatura. Muito obrigado. Concedo a palavra ao advogado Dr. Paulo Táxi. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Juvenal Pereira da Silva, desembargadora Maria Helena, senhor relator, doutor Agamenon, membros desta corte, ilustre representante do Ministério Público, senhoras e senhores servidores desta corte, meus colegas advogados, a matéria primeira, que diz respeito à impugnação ao registro da candidatura do candidato do Pedro Táxi, realmente já foi analisado por esta corte. Os argumentos são
Não é que os argumentos são parecidos, eles são idênticos. Idênticos ao que esta corte apreciou há alguns dias e foi deferido por unanimidade. Então, preciso ter em mente que os argumentos não são os mesmos, não são parecidos, são idênticos. E há uma arguição de extinção do feito, que também foi apreciada por essa corte, por conta da inapropriedade em se querer discutir questões internas do partido por um outro partido. Ou, aqui é o caso, as coligações impugnantes desejam discutir matérias que dizem respeito a questões interna corporis da coligação impugnada. E houve já uma apreciação por esta corte em relação a essa preliminar, bem como a preliminar também de extinção do feito, porque o senhor Hélio da Silva não preenche nenhum dos requisitos da lei complementar 6490, ele não é candidato, ele não é partido, ele não é coligação e não é muito menos o Ministério Público. Então, nós entendemos que deve ser extinta, sem julgamento do mérito, as 3 impugnações, no que somos acompanhados em entendimento pelo Ministério Público Eleitoral, que diligentemente atua nesta corte. Sobre o mérito, também é a mesma matéria que já foi apreciada. Sobre embargos de declarações, eu não vou me pronunciar porque deles ainda não tomei conhecimento. Mas sobre a matéria de mérito, eu insisto e repito, a falta de assinatura de membros que não são filiados, ou assinatura de membros que não são filiados ao PDT, já disse aqui, são membros de comissões provisórias e comissões temáticas do partido. A comissão provisória da mulher, do negro, essas pessoas não têm necessidade que sejam filiadas ao PDT. Sobre a participação de pessoas estranhas ao partido na convenção, é preciso fazer uma distinção. Pela manhã houve a reunião da executiva estadual, conforme se lê facilmente no cabeçalho da ata. E à tarde ocorreu a convenção. São documentos distintos, são assinaturas distintas, e a própria democracia nos mostra que às vezes a executiva estadual decide uma coisa de manhã e a convenção decide outra à tarde. Para isso servem as convenções. Em relação ao fato de que existem assinaturas em locais divergentes de onde está o nome, eu também já disse isso, é diferente da lista de presença da convenção. Eu repito, eu mesmo estive na convenção do PDT, não sou filiado ao partido e assinei uma lista de presença. Com relação ao quórum, havia necessidade, pelo Estatuto do Partido, de 20 votantes, nós tínhamos 28. Então, não vou me alongar mais sobre esses temas, porque, como eu disse, eles já foram pisados e repisados aqui. Finalizo, nesse particular, relembrando que a Executiva Nacional do PDT, que era quem, na verdade, poderia questionar o resultado da convenção do PDT em Mato Grosso, a Executiva Nacional do PDT consta nos autos, o relator até frisou no julgamento passado sobre esse documento, há um documento da Executiva Nacional do PDT homologando e ratificando os atos da Convenção Estadual do PDT em Mato Grosso. De maneira e de sorte que não vejo por que me alongar mais sobre esse tema, até porque, como eu disse, Vossas Excelências já se pronunciaram. Sobre a impugnação ao candidato a vice, o senhor Carlos Fávaro, aqui a matéria ainda é mais fácil de ser compreendida. A ProSoja é uma instituição, uma entidade que não recebe contribuição nem de poder público, nem recursos da Previdência Social. Está em seu estatuto.
A natureza jurídica da ProSoja, Associação de Produtores de Soja, está no seu estatuto, artigo 1º, é uma instituição de natureza jurídica de direito privado, não de direito público. Não há nada de público na ProSoja. Ela não é, por exemplo, um sindicato. Os seus recursos, as suas fontes de recursos, também estão no artigo 45 do estatuto, e lá são várias as figuras, eu não vou me alongar para dizer cada uma delas, mas todas as fontes de recurso, todas, sem exceção, são de natureza privada. Privada. Então, em verdade, e para que tenhamos amor à verdade e para que nós andemos divorciados da mentira, a ProSoja é uma entidade da qual nenhum candidato precisa se desfiliar, se desincompatibilizar, se afastar para concorrer a cargo público. Não precisa. Não há essa necessidade. Mesmo assim, o Carlos Henrique Fávaro ele se afastou. E por que se afastou? Para poder demonstrar que vai se dedicar, como está se dedicando, integralmente ao pleito eleitoral, à campanha na qual se lançou como candidato a vice-governador. Então não precisava se afastar. Os requisitos da lei não o exigem, simplesmente porque é uma instituição privada. Seria como exigir de um candidato que possui uma empresa privada que dela se afastasse. Não há essa necessidade. Demais disso, há um pedido de afastamento, como eu já disse, para que ele possa se dedicar integralmente à campanha. Eu confesso que não sei se tem carimbo ou não tem carimbo, até porque é uma instituição privada, eles recebem os ofícios de maneira como todos nós fazemos, colocando o nome desembargadora Maria Helena na data que recebeu. Carimbo por carimbo é feito em qualquer esquina. Eu termino dizendo o seguinte: tanto é frágil a argumentação que a própria coligação impugnante deixou de mão o direito de, com perdão do trocadilho, impugnar a contestação que nós fizemos com preliminares e documentos. Foi devidamente intimada, não se manifestou. Nesse sentido, talvez porque percebeu que na contestação os documentos juntados e a argumentação trazida foi forte o suficiente para espantar essa dúvida sobre a necessidade ou não de afastamento do Carlos Fávaro, que, como eu disse, foi feito. Os nossos argumentos foram muito bem esmiuçados também pelo Ministério Público Eleitoral, que atua nesses autos. O Ministério Público entende também que não havia necessidade de afastamento, e mesmo assim foi feito. Assim, senhor presidente, senhor relator e membros desta corte, eu encerro esta minha participação da tribuna, reiterando o pedido para que seja mantido o registro de candidatura tanto do candidato governador Pedro Taques, como do seu candidato a vice, Carlos Fávaro. Eu agradeço. Passa a palavra ao eminente procurador. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Juvenal, excelentíssimos senhores desembargadores desse egrégio tribunal, excelentíssimos senhores advogados, demais presentes, servidores dessa casa. Em relação à impugnação ao pré-candidato ao cargo de governador, o Ministério Público entende que as impugnações devem ser distintas sem resolução do mérito, uma vez que elas tratam de questões afetas à validade ou não da convenção, e nós entendemos que nos processos de registro individual, as únicas questões passíveis de serem conhecidas e analisadas são a presença ou não dos requisitos de registrabilidade, causas de inelegibilidade ou condições de elegibilidade. Então, por esse motivo, opinamos pela extinção sem resolução do mérito por inadequação. E, por fim, quanto à impugnação ajuizada contra o pré-candidato ao cargo de vice-governador, nós entendemos que não ficou evidenciado aqui que a instituição que ele representava ela fosse mantida total ou parcialmente por contribuições impostas pelo poder público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social, de modo que não incidiria a inelegibilidade prevista na linha G do inciso 2º da Lei Complementar, do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90,
e por isso nos manifestamos pela improcedência dessa impugnação. Retorno a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Quanto à preliminar arguida, eu estou acolhendo, como já foi satisfatoriamente demonstrado aqui, a matéria discutida nesses autos é mesmo tratada no DRAP da coligação e foi objeto, inclusive, de julgamento do referido DRAP. Eu entendo que esse pedido é juridicamente impossível. Trago aqui, no meu voto, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que eu faço a leitura apenas da ementa. Eleições de 2012, registro de candidatura, recurso especial eleitoral, vice-prefeito, nulidade de convenção. Matéria decidida em processo específico, DRAP, impossibilidade de discussão nos processos de registro individuais. Com esses argumentos, senhor presidente, eu estou acolhendo a manifestação, coloco aqui do Ministério Público, mas também da parte impugnada, e julgo extinta as impugnações propostas pelas coligações Vivo Mato Grosso, Hélio da Silva e Amor da Nossa Gente, com fluxo no artigo 267.6 do CPC. É como voto. Com voto, doutor Lídio. Com o relator. Doutor André Posetti. Acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. Desembargadora Maria Helena. Acordo com o relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Então, acolhido a unanimidade. Quanto ao mérito, senhor presidente, eu, até com força no dispositivo do artigo 47 da Resolução 23.405 de 2014, estou fazendo análise conjunta e, pela análise inicial, a documentação que foi apresentada pelo pré-candidato José Pedro Táxi, ele preenche todas as condições de registrabilidade, vez que não incide nenhuma das causas de inelegibilidade e ainda estão presentes as condições de elegibilidade. Quanto ao registro do pré-candidato Carlos Henrique Baqueta Fávaro, eu vou acompanhar tanto os argumentos que já foram trazidos aqui em plenário pelo impugnado, como também pelo Ministério Público, fazendo menção especificamente ao artigo 45 do Estatuto da ProSoja, que assim dispõe: patrimônio e as rendas da associação serão formadas por doações, legados ou subvenções, contribuições dos associados e de outras pessoas físicas ou jurídicas, rendas eventuais de seus bens e serviços, juros de aplicações financeiras de qualquer natureza e outras receitas da capital. Compactuo com o entendimento que por não receber recursos do poder público, não havia necessidade, de acordo com a nossa legislação, de pedido de desincompatibilização. Cito aqui no meu voto o parecer do Ministério Público, que retrata exatamente o que eu estou dizendo, inclusive a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, da relatoria do ministro Arnaldo Versiani, que no seu item 2 dispõe a ementa, conforme os jurisprudências desse tribunal, não é necessário que o candidato se afaste de associação civil sem fins lucrativos, não mantidas pelo poder público para candidatar-se. Tem outras decisões do próprio Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, e também pelos documentos que foram trazidos, embora não haja necessidade, na análise deles eu formei minha convicção que houve, de fato, através dos e-mails, ofícios e até reportagens que foram colhidas a partir do dia 14 de junho de 2014, que houve um afastamento, embora, repito, não havia essa necessidade. Por conta disso, eu estou julgando improcedente a impugnação também, que foi apresentada, e na análise também da documentação do pré-candidato Carlos Henrique Baqueta Fávaro, eu concluo o meu voto no seguinte sentido: ante o exposto, dando por satisfeitos os requisitos previstos na Lei 9.504/97, em Resolução 23.405 de 2014, em consonância com o parecer ministerial, defiro nos termos que dispõe o artigo 47 da Resolução 23.405 de 2014, os requerimentos de registro de candidatura de José Pedro Táxi e Carlos Henrique Baqueta Fávaro aos cargos de governador e vice-governador pela coligação Coragem e Atitude para Mudar e, consequentemente, defiro a chapa majoritária. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Eu voto do primeiro vogal, doutor Lídio Modesto. Eu acompanho o relator. Doutor André Luiz Posetti. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Desembargadora Maria Helena. Acompanho o relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o relator. Proclamo, portanto, o resultado. O tribunal, por unanimidade, acolheu
A preliminar para julgar extintas as impugnações propostas em desfavor de José Pedro Táxi. E por unanimidade em julgar improcedente as impugnações ofertadas em favor de Carlos Henrique Baqueta Fávaro. E ainda por unanimidade deferir o pedido de registro de candidatura da chapa majoritária para os cargos governador e vice-governador, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Mesa para julgamento 4 da pauta, registro de candidatura RRC, candidato a deputado estadual, requerente coligação Amor à Nossa Gente 2, candidato Eunice Rodrigues, cargo de deputado estadual, desembargadora Maria Helena Garganimpova, relatora, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de requerimento de registro de candidatura apresentado pela coligação Amor Nossa Gente 2 para a pré-candidata Eunice Rodrigues, filiada ao Partido dos Trabalhadores, PT, nos termos do artigo 11 da Lei 9.504/97 e artigo 20 da Resolução do TSE 23.405. Intimada para apresentar certidões criminais de primeiro grau da Justiça Estadual e Federal, a pré-candidata juntar os documentos de folhas 3641, sendo novamente intimada para complementar a documentação exigida, ocasião em que carreou aos autos a certidão de folha 53 da comarca de seu domicílio, Várzea Grande, em que demonstra a condenação criminal a 3 anos de reclusão, além de 15 dias multa com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade. Em face desses 9 documentos juntados ao feito, a ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo indeferimento do presente requerimento de registro de candidatura, ao fundamento de que, transitado em julgado aquela condenação criminal, não tendo apenas sido cumprida, encontra-se a hora pré-candidata com seus direitos políticos suspensos por força do que determina o artigo 15.3 da Constituição Federal. Sucinto relatório, senhor presidente. Corredor do parecer. Mantenho o parecer. Mantido. Contra a pré-candidata Eunice Rodrigues, policial militar, filha de Manuel Bernardino Rodrigues e Ana Mendes Rodrigues, santo documento oficial de identificação de folhas 6 e 21, consta uma condenação criminal em processo que tramitou na 4ª Vara Criminal de Várzea Grande por infringência ao artigo 15, acumulado com 20, a ambos da Lei 10.826/2003, posse e comercialização de arma de fogo transitada em julgado para a defesa em 22 de 4 de 2014, consoante certidões de folha 53. A Constituição Federal dispõe no artigo 15, incisos 3 verbos. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos seguintes casos. 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Com a pena imposta na referida sentença, é de 3 anos a reclusão substituída por prestação de serviços à comunidade e, tendo ocorrido o trânsito julgado daquela decisão em 22 de 4 de 2014, folha 53, não houve ainda o cumprimento da pena, o que faz incidir a suspensão dos direitos políticos a que se reporta o dispositivo constitucional transcrito, motivo pelo qual, em sintonia com o parecer ministerial, indefiro o requerimento de registro da candidatura de Eunice Rodrigues ao cargo de deputado estadual pelo PT. Como voto? O voto do doutor Pedro Francisco. Acompanho a eminente relatora. Doutor Agamenon. Acompanho a eminente relatora. Doutor Lídio. Doutor André Posetti. De acordo com o voto da relatora, senhor presidente. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Eunice Rodrigues ao cargo de deputado estadual, nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer ministerial. O 5 da pauta. Processo 52.142/2014, registro de candidatura, RRC, candidato a cargo de deputado estadual, requerente coligação Amor à Nossa Gente 2, candidato Emanuel Pinheiro, cargo de deputado estadual, impugnante o Ministério Público. Desembargadora Maria Helena também é relatora.
Obrigado, senhor presidente. Trata-se de requerimento de registro de candidatura apresentado pela coligação Amor à Nossa Gente 2 para o pré-candidato Emanuel Pinheiro, filiado ao Partido da República, nos termos do artigo 11 da Lei 9.504/97 e artigo 20 da Resolução TSE 23.405/14. A Procuradoria Regional Eleitoral impugnar o presente recurso ao argumento de que o pré-candidato em questão estaria inabilitado a concorrer ao cargo eletivo em face de faltar-lhe o requisito da quitação eleitoral por decorrência de multa eleitoral que lhe for aplicada no processo número 3.387, relativo à propaganda eleitoral extemporânea e que não teria sido quitada. Com a instrução do feito, o pré-candidato for intimado para apresentar contestação à impugnação sofrida, propondo preliminarmente a extinção daquela impugnação sem resolução do mérito, ao fundamento de que teria quitado a multa referida, e no mérito, sob o argumento de que o momento da formalização do pedido de registro já estaria plenamente adimplida aquela sanção pecuniária, motivo pelo qual postura improcedência do pedido ministerial. Com a multa teria sido paga após o fechamento do cadastro eleitoral, não havendo possibilidade de lançamento da eventual situação regular do pré-candidato no cadastro eleitoral, fora ele intimado para apresentar certidão narrativa que é emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que foi atendido às folhas. Concedido visto aos autos já ilustrado, a Procuradoria Regional Eleitoral foi emitido parecer de folha 111 que o parque opina pelo deferimento do presente registro. É o relatório. Escolha do outro parecer. Senhor presidente, o Ministério Público havia impugnado a presente candidatura em razão de ausência de condição de elegibilidade consubstanciada na quitação eleitoral, mas posteriormente foi juntado aos autos o comprovante de que a multa que ensejava a ausência de quitação foi recolhida antes do período do registro. Então, por esse motivo, o Ministério Público se manifesta pelo deferimento do registro. Então, a palavra do outro relator. Superado o fundamento da impugnação ministerial, mostra-se pertinente asseverar que a coligação Amor à Nossa Gente 2 demonstrou, por meio de documentos apresentados, que o candidato Emanuel Pinheiro não está em curso em qualquer das causas de inelegibilidade que satisfaz todas as condições de elegibilidade. É de se consignar que este Tribunal Regional Eleitoral, por meio de acordo 24.215, declarou habilitado a participar das eleições da coligação Amor à Nossa Gente 2, da qual faz parte o Partido da República PR, ao qual se encontra afiliado o citado pré-candidato. Por todo exposto, diante do preenchimento de todos os requisitos de elegibilidade e da não incidência de qualquer das causas de inelegibilidade, em consonância com o parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral, defiro o registro de candidatura de Emanuel Pinheiro ao cargo de deputado estadual com o número 22007, em nome de urna Emanuel Pinheiro. Registre-se a decisão no sistema de candidaturas. É o voto. Um voto que todos tiveram a oportunidade de acompanhar aí. Algum voto divergente? De acordo. Todos de acordo, proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação para deferir o pedido de registro de candidatura de Emanuel Pinheiro ao cargo de deputado estadual nos termos do voto da douta relatora, em consonância com o parecer ministerial. Aí, desembargadora, eu até coloquei aqui, improcedente, não seria improcedente, né? Porque houve a ratificação. Né? Ele ratificou. É em consonância. Tá. Fez a ratificação oral, então, desta feita é em consonância. O 6 da pauta, o processo número 42.879, registro de candidatura, REC, candidato a deputado estadual, requerente coligação Coragem e Atitude para Mudar, 3. Candidato Fernando Alencar Bezerra, cargo de deputado estadual, impugnante o Ministério Público Estadual. Dr. Lídio Modesto, é o relator, com a palavra. Trata-se de pedido de registro de candidatura de Fernando Alencar Bezerra para concorrer ao cargo de deputado estadual formulado pela coligação Coragem Tudo para Mudar 3 nas eleições de 2014. O pedido de registro foi apresentado por meio de requerimento do RC subscrito pelo representante da coligação e pelo pré-candidato. A Secretaria Judiciária certificou que após a simulação do edital de registro de candidatura e a publicação de Diário de Justiça Eletrônica, houve impugnação ao requerimento ao RC do pré-candidato em questão. A impugnação foi apresentada pelo procurador eleitoral
argumento que o senhor Fernando Alencar Bezerra não está quite com a Justiça, em virtude da ausência de prestação de contas relativa à campanha eleitoral de 2010 para o cargo de deputado estadual, nos termos do artigo 11, parágrafo 7º da Lei 9.504, não sendo possível a obtenção de certidão de quitação eleitoral. O pré-candidato foi intimado para comprovar estar crítico com essa justiça, tendo apresentado defesa e juntando documentos, dentre os quais a prestação de contas relativa à eleição de 2010, com data de impressão de 17/7/2014 e desprovida de qualquer protocolo. O pré-candidato alegou que juntou sua defesa à prestação de contas do ano de 2010, passando a estar regular. Ao final, requeriu o deferimento da quitação eleitoral e o seu pedido de registro de candidatura. A equipe técnica da Secretaria Judiciária realizou diligência solicitando que o pré-candidato demonstrasse estar quite com a Justiça, tendo o mesmo basicamente apresentado às folhas 70/72 os mesmos argumentos trazidos quando da contestação à impugnação ministerial. Na informação de folhas 80 e 81, a equipe técnica destacou que o pré-candidato não juntou a certidão de quitação eleitoral. O doutor Procurador-Geral opinou no sentido de que o pré-candidato não possui uma condição de elegibilidade consistente na quitação eleitoral e que a tentativa de entrega da prestação de contas da campanha realizada em 2010 não pode ser acatada, uma vez que as condições de elegibilidade devem ser apresentadas no momento do pedido de registro da candidatura. É o relatório. Passo a palavra ao doutor Procurador. Senhor presidente, nesse caso também o Ministério Público impugnou a candidatura com base na ausência de uma condição de elegibilidade, em razão da ausência de quitação eleitoral. Nesse caso, o pré-candidato ele já havia sido candidato a deputado estadual nas eleições de 2010, teve suas contas de campanha julgadas não prestadas por acórdão dessa Egrégia Corte. É certo que posteriormente, após o registro, ele chegou a juntar a documentação respectiva, embora não da forma adequada, mas sim no próprio processo do registro. Mas de todo modo, nós entendemos que a quitação eleitoral, assim como todas as demais condições de elegibilidade, devem ser aferidas na data do registro, em consonância inclusive com o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral a respeito do tema, de modo que a eventual prestação de contas extemporânea não ensejaria a regularização da situação. Então, com esses motivos, o Ministério Público pugna pelo indeferimento dessa candidatura. Bom, senhores, eu vou poupar da leitura do voto que encontra disponível para os pares, né? Apenas faço um destaque para o artigo 11, caput da lei, né? 9.504 e seus parágrafos, que diz que a condição de elegibilidade e as causas de elegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro de candidatura e que a certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos. E neste caso concreto, a documentação colacionada a posteriori ainda consta na margem superior do referido documento, que se trata apenas de um demonstrativo para simples conferência sem validade legal. E, como se sabe, a certidão de quitação eleitoral é indispensável ao registro de candidatura, eis que confere a plenitude do gozo dos direitos políticos, sendo que a sua apresentação é exigida pelo artigo 13, inciso 2º da Resolução 23.405/2014 TSE, que eu leio. Qualquer cidadão que pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e incompatibilidade, desde que não incida em qualquer das causas de elegibilidade. Parágrafo 1º. São condições de elegibilidade, na forma da lei. Inciso 2º. O pleno exercício dos direitos políticos. Trago um aresto pretoriano que segue neste mesmo sentido e finalizo o meu voto julgando procedente a impugnação e indeferindo o registro de candidatura de Fernando Alencar Bezerra ao cargo de deputado estadual. É como voto. Com voto aí as explanações, algum pedido de esclarecimento? Estão todos de acordo? Senhor presidente, eu só vou fazer uma ressalva do meu ponto de vista, não por conta propriamente deste caso, mas por conta de outros casos que inclusive trarei
a julgamento. Sobre essa questão do momento, até que momento o candidato pode regularizar a sua situação. Aqui se trata de uma conta não prestadas e que no momento do registro da candidatura, até o dia 5, no dia da data da apresentação, prevalecia a decisão do tribunal, como ainda de fato hoje prevalece, de que as contas não foram prestadas. A tentativa do candidato de apresentar essas contas a destempo não devem ser consideradas aqui, porque evidentemente que essas contas foram apresentadas a destempo quando já havia uma decisão reconhecendo como não prestadas. Mas o que me preocupa, e aí a razão da minha ressalva, é com relação às outras modalidades, como é o caso do pagamento de multas. Tem alguns casos em que o candidato apresentou o pedido e, de fato, ele estava devendo uma multa eleitoral. Ele foi notificado, ele foi até a Justiça Eleitoral, efetuou o pagamento da multa posteriormente ao pedido de registro e trouxe o comprovante. Nesses casos, eu entendo que foi sanada a irregularidade. E aí eu, de certo modo, flexibilizo esse entendimento de que as condições devem ser apresentadas no momento do pedido de registro, mas também permitindo que, após notificação, o candidato possa sanar efetivamente essas irregularidades. Aqui não houve saneamento da irregularidade. Então é por isso que eu estou acompanhando o eminente relator. Mas quando houver possibilidade de saneamento, eu penso que há necessidade de se estender um pouco além do próprio pedido, porque do contrário não teria sentido algum intimar o candidato para sanar as irregularidades eventualmente apontadas, se o prazo já estaria escoado. Então, daí faço essa ressalva, porque tenho alguns outros casos em que, até conhecendo o posicionamento do Ministério Público, que mantém-se na linha de que as condições devem ser cumpridas no momento do pedido, então não admitindo saneamento posterior. Eu penso que há possibilidade de saneamento no prazo da notificação. Aqui, o caso que nós estamos a julgar, não houve solução da irregularidade apontada. Por isso, eu acompanho o eminente relator, mas faço esse esclarecimento para não incorrer em futuras contradições nesta corte. Até porque já manifestei esse entendimento também na eleição anterior, quando eu estava aqui também. Eu também tenho outros casos ainda nesse mesmo sentido, mas eu quero entender o seguinte: o seu posicionamento ele quando havia já uma situação de estar sob júdice que poderia sanar a qualquer tempo, porque já havia um processo em trâmite, né? Por exemplo, pagamento de uma multa que não teria sido paga e tal, né? Já havia sido estabelecido. Aqui é no caso de absoluta inexistência de prestação de contas. Exatamente. Aqui havia uma decisão de contas não prestadas. Ele tentou comprovar que apresentou essas contas, mas na verdade não apresentou. Então não foi sanada a irregularidade apontada. Agora, tem situações em que o candidato, julgamos anteriormente uma situação em que o candidato demonstrou que antes mesmo da apresentação do pedido ele já havia quitado a multa. Mas existem outros casos em que ele somente tomou conhecimento da existência da multa quando notificado. E aí ele vai à Justiça Eleitoral, efetua o pagamento posteriormente e comprova que de fato quitou depois da apresentação do registro. Me parece que nesses casos a Justiça Eleitoral deve acatar o saneamento da irregularidade. Do contrário, não teria muito significado notificar o candidato para solucionar uma questão dessa natureza, porque não haveria mais prazo para tanto. Teríamos que nos contentar apenas com aquelas situações em que a Justiça Eleitoral emitiu uma certidão de não quitação eleitoral, quando na verdade ele já havia quitado e a Justiça Eleitoral se enganou na expedição da certidão. Não sei se eu... Parece que o PTSE enfrentou essa matéria recentemente. Eu ia até falar sobre isso. Exatamente, Parece, já deixou esclarecido esse fato. Ontem até, doutor Pedro, na reunião que até eu mencionar que nós tivemos ontem, inclusive pela manhã, teve uma palestra do ministro Henrique Neves, né? E ele mencionou exatamente isso. Ele falou que o TCE, o entendimento anterior era no sentido dessa rigidez mesmo, né? No sentido de a multa, independente do valor
que ele até fez questão de frisar, porque algumas dessas multas são valores irrisórios, né? E a pessoa só toma conhecimento, exatamente no momento em que vai procurar a documentação e verifica a existência daquela multa. E o entendimento do TSE, como a senadora mencionou aqui, tem que flexibilizar essa situação sim, no sentido de, a partir do momento que é notificado, ele quitou, há sim a possibilidade de entender como regular a situação. Eu acho que é em bom tom, porque senão seríamos minando ou impedindo um eventual candidato numa situação que foge até a razoabilidade, né? Você pega... Então, feito esse esclarecimento, todos de acordo, né? De acordo. O tribunal, por unanimidade, julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido de registro de candidatura de Fernando Alencar Bezerra ao cargo de deputado estadual, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O 7 da pauta, o processo 43.656, registro de candidatura, RC, candidato a cargo de deputado estadual, requerente de coligação Coragem, Atitude, Mudar, candidata Cirlei Pereira de Souza Freitas, cargo de deputado estadual. Dr. Lídio Modesto, relator, com a palavra. Trata-se de pedido de registro de candidatura de Shirley Pereira de Souza Freitas para concorrer ao cargo de deputado estadual, formulado pela coligação Coragem e Atitude para Mudar 3, nas eleições de 2014. O pedido de registro foi apresentado por meio do RRC e subscrito apenas pelo representante da coligação. A Secretaria Judiciária certificou que, após a disponibilização do edital e a publicação no Diário da Justiça, não houve impugnação ao registro de candidatura da pré-candidata em questão. A pré-candidata foi intimada para assinar o RRC e a declaração de bens, bem como trazer o comprovante de escolaridade. A coligação informou que a senhora Shirley compareceria à Secretaria para assinar o RC e sua declaração de bens, entretanto, o seu não comparecimento foi certificado à Folha 27. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo indeferimento do pedido ante a não sanação das irregularidades detectadas. É o relatório. Qual é o doutor parecer? Mantém o parecer pelo indeferimento do registro em razão da ausência de requisitos de registrabilidade. Mantido. Bom, esse aqui é tranquilo, né? A candidata, o registro é tempestivo, o nome para exibição da urna está ok. Ocorre que ela não, embora intimada, não sanou as irregularidades apontadas pela equipe técnica, consistente na não assinatura do RRC e da declaração de bens e na não juntada do comprovante de escolaridade exigido pela legislação. Ela deveria ter apresentado seu RRC preenchido e acompanhado da documentação, todavia não o fez. Teve oportunidade de regularizar porque foi intimada para tanto. O procurador eleitoral ainda salientou que a candidata não somente deixou de assinar os citados documentos, como também não há nos autos qualquer documento assinado pela requerente. Então, eu estou indeferindo o registro de candidatura da candidata Shirley Pereira de Souza Freitas, embora conste no final, eu peço que a assessoria retifique o nome, né? Mas a candidata é Shirley Pereira de Souza Freitas ao cargo de deputado estadual. Como voto? Só a retificação do erro material aí, né? É isso. Carlos Alberto. Então é Shirley. Né? Algum voto divergente? De acordo. Todos de acordo. Proclamação do Tribunal por unanimidade indeferiu o pedido de registro de candidatura de Shirley Pereira de Souza Freitas ao cargo de deputado estadual, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. É o 8 da pauta, o 27.983, registro de candidatura RRC, candidato ao cargo de deputado estadual, requerente de coligação mobilizar PHS-PMN, candidato Luciano Henrique de Lima Pereira. Dr. Lídio Modesto, relator, com a palavra.
favor. Qual que é? O 8 da pauta. 27983. Traz-se pedido de registro de candidatura de Luciano Henrique de Lima Pereira para concorrer ao cargo de deputado federal, formulado pela coligação Mobilizar e Humanizar nas eleições de 2014. O pedido de registro foi apresentado por meio do RRC, subscrito pelo representante da coligação e pelo pré-candidato. A Secretaria Judiciária certificou que, após a disponibilização do edital e publicação do mesmo no DJE, não houve impugnação ao RRC. O pré-candidato foi intimado para comprovar estar quite com essa justiça em função de constar do sistema dessa justiça informação de sua ausência às urnas. Todavia silenciou-se conforme certidão de folha 27, o que foi informado pela equipe técnica da Secretaria Judiciária. O senhor Luciano fez juntar certidão de quitação eleitoral. A douta Procuradoria opinou pelo indeferimento do pedido ao relatório. Qual é o parecer? Senhor presidente, nesse caso, um daqueles casos que acabaram de ser discutidos aqui, em que no momento do registro o pré-candidato ele tinha uma pendência em razão de uma multa não quitada. Nesse caso, a multa foi quitada somente no fim do mês de julho, e por esse motivo, então, em razão de entender que as condições de elegibilidade devem estar presentes na data do registro, eu mantenho aqui o posicionamento do Ministério Público pelo indeferimento dessa candidatura. É o caso do Wilson Santos também, que já foi deferido. Olha, então é o seguinte, eu estava fazendo o voto encaminhando pelo indeferimento, mas eu vou votar então, já que a ideia é essa, né, que se havia apenas a tendência de quitação da multa e a posteriori houve o pagamento, então eu voto em dissonância com o registro de candidatura do Luciano Henrique de Lima Pereira e peço. Então, considerando o novel entendimento do Tribunal Superior Eleitoral no tocante a este caso concreto, em vista de ocorrência de caso absolutamente similar, em dissonância com o parecer ministerial, eu voto neste caso concreto, pelo deferimento do registro de candidatura do candidato de candidatura de Luciano Henrique de Lima Pereira ao cargo de deputado federal, salientando apenas que o voto será inserido pela assessoria a posteriori. Ok? Como voto, presidente? Com voto divergente? Proclama o resultado. O Tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de registro de candidatura de Luciano Henrique de Lima Pereira ao cargo de deputado estadual, nos termos do voto do outro relator, em dissonância com o parecer. O 9 da pauta, registro de candidatura, RRC de candidato ao cargo de deputado estadual requerente Inilson de Almeida Paixão. Dr. Lídio relator, é o processo 28.153. Traz pedido de registro de candidatura de Carlos Alberto. Vai, abre errado. 28.153. né? E Nilson de Almeida Paixão. Traz pedido de registro de candidatura de Nilson de Almeida Paixão para concorrer ao cargo de deputado federal formado pela coligação Mobilizar e Humanizar nas eleições de 2014. O pedido de registro foi apresentado por meio de requerimento do RRC e subscrito pelo representante da coligação e pelo pré-candidato. A Secretaria Judiciária certificou que, após a disponibilização do edital e publicação no DJE, não houve impugnação ao requerimento de registro de candidatura do pré-candidato em questão. O pré-candidato foi intimado para comprovar ter filiação partidária
e apresentar certidão de primeiro grau da Justiça Federal. Todavia, silenciou, conforme certidão de folha 85, que foi relatado e informado. Na informação prestada pela equipe técnica da Secretaria Judiciária, a douta Procuradora-Geral, pelo indeferimento do pedido, ante a inércia do pré-candidato, é o relatório. Qual é o parecer? Senhor presidente, nesse caso, incide aqui a ausência de um requisito de registrabilidade, uma vez que não foi apresentada a certidão de primeiro grau da Justiça Federal, do domicílio eleitoral do pré-candidato, e além disso também ocorre a ausência de uma condição de elegibilidade, uma vez que foi certificado pelos servidores da Justiça Eleitoral a ausência de filiação partidária. O pré-candidato foi intimado, mas não prestou esclarecimentos nem sanou as irregularidades, então por esse motivo o Ministério Público opina pelo indeferimento do registro. Outra palavra, doutor relator. Conforme assinalado no relatório, né, e também nos argumentos esposados pelo doutor Procurador Eleitoral, eu estou encaminhando o voto no sentido de indeferir o registro da candidatura de Nilson de Almeida Paixão ao cargo de deputado federal por esses argumentos, e é como voto. Algum voto divergente? Proclama o resultado. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Nilson Almeida Paixão, o cargo de deputado estadual. Nós temos voto do doutor relator em sintonia com o parecer ministerial. Agora sim, agora é o do Carlos Alberto, viu? É o 10 da pauta, o processo 28068. Registro de candidatura RIC. Requerente, coligação Mobilizar e Humanizar, PHS-PMN. Candidato, Carlos Alberto de Oliveira. Doutor Lídio, com a palavra. Trata-se de pedido de registro de candidatura de Carlos Alberto de Oliveira para concorrer ao cargo de deputado federal, formulado pela coligação Mobilizar e Humanizar nas eleições de 2014. O pedido de registro foi apresentado por meio de requerimento de RC, pelo RC subscrito pelo representante da coligação e pelo pré-candidato. A Secretaria certificou que, após a disponibilização do edital e a sua publicação, não houve impugnação ao RC. O pré-candidato foi intimado para comprovar estar quite com essa justiça, em função de não ter prestado contas de campanha por ocasião da eleição 2012. Todavia, apenas trouxe certidões criminais aos autos, nada dizendo sobre a ausência de quitação eleitoral, que foi informado pela equipe técnica da Secretaria Judiciária. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo indeferimento do pedido ante a ausência de quitação eleitoral. É o relatório. Qual é o doutor parecer? Mantém o parecer. Mantido. No mesmo sentido daquele primeiro que eu votei, é caso de que foi relatado pela equipe de que o candidato não juntou certidão de quitação eleitoral em razão da não prestação de conta nas eleições a que disputou no pleito pretérito, né? E foi intimado para sanar a irregularidade. No entanto, ele quedou-se inerte, e o parecer ministerial é no sentido de indeferir este pedido, o qual eu acolho e encaminho o voto exatamente nesse sentido, né? De maneira que eu indefiro o registro de candidatura de Carlos Alberto de Oliveira ao cargo de deputado federal, em razão da não juntada à certidão de quitação eleitoral por não ter prestado contas nas eleições pretéritas. É como voto, senhor presidente. O candidato é Nilson ou é Carlos Alberto? Agora é o Carlos Agora Alberto. é o Carlos. O Nilson foi o outro. O Nilson também foi indeferido. Uma hora em Deus. Carlos Alberto. Algum voto contrário? Todos de acordo? O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Carlos Alberto de Oliveira ao cargo de deputado federal, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Agora, os processos normais, né? O 2 da pauta, o processo 17.934/2012. Prestação de conta de candidato, cargo vereador, eleição de 2012. Recorrente, Samuel Gabriel dos Santos.
Ministério Público recorrido, doutor André Posetti, relator. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Samuel Gabriel dos Santos, candidato a vereador no município de Cuiabá, contra a sentença da 54ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referentes às eleições de 2012. Dentre as irregularidades verificadas na prestação de contas estão as seguintes: a não apresentação dos extratos da conta bancária aberta em nome do candidato. B, não apresentação da discriminação do critério de avaliação dos bens doados. Em razões recursais, aduz o recorrente que inexiste omissão na prestação de contas, uma vez que a mesma foi realizada de forma correta, comprovando as despesas obtidas, contendo apenas alguns erros materiais que, na oportunidade, estão sendo sanadas, sendo juntada nova documentação de folhas 276 a 286. Salienta ainda que, por ser inexperiente, confiou no escritório de contabilidade do partido para a apresentação das contas e que, ao ser intimado acerca das irregularidades, solicitou ao contador da agremiação que prestasse tais informações, sendo informado pelo contador que já fora realizada a prestação, bem como apresentada a documentação exigida, afirmando ainda ter havido apenas a falta de esclarecimentos para melhor compreensão do juízo de primeiro grau. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para aprovar suas contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu judicioso parecer, opina pelo desprovimento. Esse é o relatório, senhor presidente. Escolha o doutor parecer. Mantenho o parecer. Mantido. O recurso não merece regular provimento. Dentre as irregularidades, a mais grave se dá em relação aos extratos bancários e encerramento da conta corrente de campanha que não foram acostados aos autos, bem como não há qualquer documentação que informe a abertura de conta corrente pelo partido. A fundamentação apresentada pelo causídico é de que entregou ao seu contador tal documentação com a prestação de contas e este não juntou ao restante da documentação no momento devido, fazendo assim a juntada em sede recursal. A abertura de conta corrente específica constitui norma cogente para a comprovação das movimentações bancárias feitas pelos candidatos nas eleições, tenham elas existido ou não, conforme dispõe o artigo 12, parágrafo 2º da resolução do TSE, que transcrevo aqui no voto. Quanto aos documentos juntados em sede de recurso, sendo os extratos bancários e o comprovante de encerramento da conta, não devem ser apreciados, visto que fora dado ao candidato o direito de sanar a irregularidade na primeira instância e, nesse sentido, colaciono decisão deste tribunal. Deste modo, não tendo o candidato apresentado os extratos bancários e o termo de encerramento da conta bancária no momento oportuno, a desaprovação das contas é medida que se impõe, já que a análise da aplicação dos recursos da campanha ficou prejudicada. Com essas considerações e em simetria com o parecer ministerial, eu voto pelo desprovimento do recurso, mantendo intacta a sentença de piso, desaprovando as contas do Samuel Gabriel dos Santos relativas ao pleito de 2012. Como estou votando, senhor presidente? Matéria conhecida, algum voto divergente? Todos de acordo, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O 3 da pauta, o processo 17.231/2003, recurso eleitoral, prestação de conta, partido político, as eleições, recorrente Ministério Público Eleitoral, Partido Humanista da Solidariedade PHS de Jaciara. Doutor André Posetti, o relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pela 14ª Zona Eleitoral, que julgou regulares, aprovando com ressalvas as contas apresentadas pelo PHS de Jaciara referente à campanha eleitoral do pleito de 2012, em razão do juízo de primeiro grau, entender que inexistem irregularidades que comprometam a aprovação, dentre elas a ausência da abertura da conta bancária específica da campanha. Em razões recursais, aduz o Ministério Público que, embora não exista
movimentação financeira, a não abertura da conta bancária específica da campanha é considerada como infração grave, impedindo o exame da regularidade e transparência das movimentações realizadas na campanha eleitoral da agremiação. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que sejam desaprovadas as contas. Em pese de ter sido regularmente intimada, a agremiação para apresentar contra-razões deixou transcorrer em autos para a manifestação. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, opina pelo provimento do recurso para desaprovar as contas. É o relatório, presidente. Corredor do parecer. Mantenho o parecer. Mantido. Preenchidos os requisitos de recorribilidade, merece ser conhecido o recurso em mesa. No caso presente, para os partidos e comitês financeiros nas eleições de 2012, não havia faculdade de abertura de conta, e sim a obrigatoriedade de fazê-lo. Registre-se diretamente das contas anuais dos partidos as contas referentes às eleições por força de lei. São isentas do pagamento de taxas ou depósito mínimo. Assim, não tendo a agremiação aberta a conta bancária específica para eleições de 2012, contrariou o dispositivo expresso contido no artigo 12 da resolução do TSE número 23.376/2012, que transcrevo aqui no voto. Desse modo, assiste razão ao recorrente, pois o mesmo, inexistindo movimentação financeira, persiste a obrigação ao partido de prestar as suas contas na forma regulamentada por essa justiça especializada, devendo a aludida ausência da movimentação financeira ser comprovada por extratos bancários na forma acima descrita. Com essas breves considerações, em harmonia com o parecer ministerial, eu voto pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau e desaprovar as contas do PHS de Jaciara referente às eleições de 2012. E em razão dessa desaprovação, em sendo esse o entendimento desse colegiado, eu estou votando e vou corrigir aqui no voto por 1 mês de suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário do ano seguinte ao trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do parágrafo 3º e 4º do artigo 51 da resolução do TSE 23.376. Como eu estou votando, senhor presidente. Desembargadora Maria Helena. Essa correção feita agora pelo eminente relator, parece-me que vínhamos mantendo os 3 meses, ou equívoco da minha parte. Né? Então, eu acho que nós deveríamos guardar sintonia com os processos já julgados anteriormente, e assim eu pedi vênia e vou ficar com aquele voto apresentado por Vossa Excelência escrito. Eu revejo e vou manter os 3 dele. Tá? Com o relator. Alguma indagação? De acordo. Estou de acordo. O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Da pauta, processo número 68.689, exceção de suspeição referente à representação, recipiente, Diário de Cuiabá Limitado, exceto doutora Ana Cristina Silva Mendes, juiz auxiliar do TRE, doutora Agamenon Quanto Moreno, relator, com a palavra. Trata-se de exceção de suspeição, proposta por Diário de Cuiabá Limitado, em desfavor da juíza auxiliar do TRE, doutora Ana Cristina Silva Mendes. Aduz o recipiente que a magistrada prestou declarações a respeito da pesquisa da Vox Populi, publicada no Diário Cuiabá, e que por isso teria pré-julgado o caso sem analisar os argumentos de defesa, em clara ofensa ao devido processo legal, que torna inevitável a arguição dessa exceção de suspeição. As folhas 15 e 17, eminente excepta, não reconheceu a suspeição narrada, visto que no pedido do recipiente não se verifica qualquer situação que implique na suspeição nos termos do artigo 135 do CPC. Dado vista Luz Procuradoria Regional Eleitoral, as folhas 22 e 23, manifestou-se pela rejeição da presente exceção. É o relatório. Corredor do parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Senhor presidente, eu estou rejeitando, julgando improcedente o pedido pleiteado inicial para manter a juíza auxiliar Ana Cristina Silva Mendes na condição dos processos 66953-2014, 611000 e demais ações, quais sejam 67390 e 67475. Pelo que se verifica, a exceção ela se baseou na seguinte declaração, abre aspas, os nossos parâmetros não são sobre alegações de advogados,
Nossos parâmetros são sobre as exigências legais e para essa pesquisa Vox Populi não foram obedecidas algumas exigências da lei. Então eu acredito que quem faz esse pronunciamento é que deve estar bastante equivocado e não deve realmente estar sabendo do que fala. A nós magistrados, a análise ela é da exigência legal. E eu bem pontuei nas duas liminares quais as exigências legais que não foram cumpridas. Isto basta, né? Essa declaração foi feita após a concessão da liminar. Pontuo que não se enquadra dentro do que está previsto no artigo 135, inciso 5 do CPC, e penso eu que no caso houve, na verdade, um mero inconformismo do requerente. E por isso estou julgando procedente, estou à disposição para o esclarecimento. Doutor Lídio Modesto. Doutor André Posetti. Eu acompanho o entendimento do relator, senhor presidente. Desembargadora Maria Helena. De acordo. Doutor Pedro Francisco. De acordo. Proclama o resultado. O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a exceção de suspeição nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Então, agora temos só um administrativo, que é o processo 11.351, processo administrativo, pedido de providência, designação de juntas eleitorais das eleições de 2014. Requerente, sessão de análise técnica processual. Esse é da minha relatoria. Egrégio plenário. Trata-se de pedido de providência inaugurado pela sessão de análise técnica processual SJ relativa à designação dos membros das juntas eleitorais que atuarão na apuração das eleições gerais de 2014. As indicações apontadas pelos respectivos juízes eleitorais desse Estado foram divulgadas através do edital número 2 de 2014, publicado no dia 22/7/2014, bem ainda o do edital 3 de 2014, publicado no dia 30/7/2014. Foi certificado pela Secretaria Judiciária, folha 278, que o prazo de impugnação de 3 dias transcorreu sem manifestação dos partidos políticos ou coligações. A SJ ainda informa que compete ao Pleno deste Tribunal a aprovação dos componentes das juntas eleitorais com as respectivas nomeação pela presidência, o que deverá ocorrer até o dia 6/8/2014. Esse é o relatório, não tem parecer, e como visto do relatório, foi apresentado, publicado o nome nas leis legais, não houve qualquer impugnação e eu estou votando pela aprovação das indicações dos componentes das juntas eleitorais, determinando a expedição de portaria para a convocação e nomeação dos componentes dessa junta e também a publicação e demais comunicação. Também nesse caso aqui passou pelo crivo da eminente corregedora. Eu indago se estão todos de acordo. De acordo, senhor. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, aprovou as indicações dos componentes das juntas eleitorais para as eleições de 2014. Passo a palavra ao doutor diretor-geral para as publicações dos acórdãos. Leitura de decisões monocráticas. De relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva, processo número 39.407, deferimento de pedido de candidatura. De relatoria da desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povas, processo 53.004, processo 50.588, ambos deferindo pedido de registro. Os processos a seguir de relatoria do Dr. Lídio Modesto da Silva Filho, todos também deferindo pedido de registro de candidatura. Processos número 47.723, 47.553, 48.597, 48.330, 49.544, 49.374, 49.459, 48.767, 47.808, 48.937, 48.415, 27.024, 27.109, 27.291, 49.000,
289, 47990, 48160, 47468, 48852, 48245, 47638, 29197, 29282, 27898, 28238, 28408, 29015, 28845, 28590, 43049, 42272, 59159, 41058, 63493, 49022. Os a seguir também de relatoria do Dr. Lídio, homologação de renúncia, processos número 41228, 28760, 42005, 48682 e 42964. De relatoria da desembargadora Maria Helena Gargalhone Povas, deferimento de registro, processo número 55092, 24863, 26684, e de relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva, também deferimento de registro, processo número 32305. Leituras de acórdão da sessão de hoje. Acórdão número 24246, relativo ao processo 16984, relatoria Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior. O acórdão é o mesmo, 24246, relativo ao processo número 17069, também de relatoria do Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior. Acórdão número 24247, processo número 54740, de relatoria da desembargadora Maria Helena Povas. Acórdão número 24248, relativo ao processo 52142, também de relatoria da desembargadora Maria Helena Gargalhone Povas. Acórdão número 24249, relativo ao processo 42879, de relatoria do Dr. Lídio Modesto da Silva Filho. Acórdão 24250, relativo ao processo 43656, também de relatoria do Dr. Lídio Modesto. Acórdão 24251, relativo ao processo número 27983, também de relatoria do Dr. Lídio Modesto. E também, por último, desembargador, é uma resolução administrativa, é o processo resolução número 1484, relativo ao processo administrativo número 11351, de relatoria do desembargador Juvenal Pereira da Silva. Fica aberta a palavra para algum assunto geral. Doutor Agamenon. Presidente, eu gostaria só de relatar as reuniões que foram realizadas no dia de ontem. Eu fui na qualidade de diretor da Escola Judiciária. Pela manhã foi dado posse à nova diretoria do CODEG. Hoje, sob a presidência do Dr. Josafá, membro do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. E nessa reunião houve comparecimento dois ministros, o ministro Dias Toffoli, nosso presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e do ministro Henrique Neves, que nos abrilhantou com uma palestra sobre causa superveniente de inelegibilidade, muito frutífera. Em relação ao ministro Dias Toffoli, ele deixou claro que a presidência do Tribunal Superior Eleitoral dará todo o respaldo para a escola judiciária para que ela, de fato, possa não só ter como missão, como já tem a qualificação de servidores e magistrados, e também uma missão para demonstrar a questão da cidadania, mas dar a adequação para que a gente possa desenvolver essa missão, ou seja, pessoal, né, para que a adequação material para que essa missão possa ser cumprida. No período da tarde, senhor presidente,
houve uma reunião a partir das 14 horas com o ministro João Otávio Noronha, que é o diretor superior da escola, e vários temas foram tratados, dentre eles uma resolução que vai disciplinar a estrutura mínima na Escola Superior Eleitoral e, consequentemente, vai disciplinar também a estrutura mínima necessária para os tribunais regionais eleitorais. Eu só faço essa menção, senhor presidente, porque todos, embora foi a primeira reunião que eu participei, mas isso já estava sentindo, e é a sensação de todos, é que tudo que se falar, tudo que se tratar, essa é a ideia, inclusive, passada pelo ministro Otávio Noronha, tudo que se falar em qualificação de servidores e magistrados, isso tem que passar pelas escolas que devem necessariamente estar vinculadas à presidência dos respectivos tribunais. É uma aspiração, inclusive, de demonstrar sua, inclusive com a vinculação direta à Infam. Então, a preocupação do ministro Otávio Noronha é que, se aumentar o número de cursos que de fato sejam reconhecidos pela Infam, claro, sem tirar o direito de seminários, de qualquer outro tipo de seminários ou congressos, mas cada vez mais dar ênfase aos cursos de fato que são reconhecidos pela Infam, no sentido de qualificação, não só do magistrado, como de servidores que possam, a partir desses cursos, ter um reconhecimento formal dos mesmos. Eu faço isso reconhecendo que o Tribunal Eleitoral de Mato Grosso sempre esteve ao lado da escola e patrocinando os eventos, mas dizendo que eu tenho algumas reivindicações que posteriormente irei repassá-las de forma concreta para Vossa Excelência. Só isso, senhor presidente. Vou falar para o Carlos Alves, vou falar para o Sebastião. Ainda tem 2 acórdão para serem publicados. Passa a palavra ao diretor-geral. Acórdão 24252 do processo 28153, relatoria Dr. Lídio Modesto da Silva Filho. E acórdão 24253, processo 28068, também de relatoria do Dr. Lídio Modesto da Silva Filho. Mais um aqui. Acórdão 24251, processo 27983, também de relatoria do Dr. Lídio Modesto. Bem, então, monocrática todas. Então, nada mais havendo a ser tratado. Antes de declarar encerrada a sessão, eu só informo que, segundo o nosso eminente secretário, aqui dos 400 pedidos de registro de candidatura, foram julgados até a data de hoje 359, num percentual de 74,79. Então, aqui, a presidência parabeniza todos os membros. Em razão disso, vai ficar liberado amanhã todos. Quinta-feira, aqui.